reencontro de Harry e Sirius, Dumbledore chegando na audiência do Harry no Ministério da Magia, proclamações da Umbridge explodindo e a armada de Dumbledore conjurando o patrono. Essas são algumas das cenas que ficaram muito melhores no filme do que no livro. Fala aí, bruxões, beleza? Olha, eu confesso logo de cara que foi um desafio muito grande fazer esse roteiro, porque o livro Ordem da Fênix é muito bom. O filme dificilmente supera algum momento do livro, mas eu ainda assim separei alguns momentos que, pra mim, na minha opinião, no filme ficaram um pouquinho melhor, tiveram uma coisinha a mais ali e que me agradou mais. Mas esse episódio, mesmo ironicamente falando do maior livro, vai ser o menor, acredito eu, ou talvez o de Enigma do Príncipe seja menor. A primeira cena que eu separei, que pra mim ficou melhor no filme, é quando o Harry e os outros ali estão tentando ouvir uma parte da reunião da Ordem da Fênix ali no Largo Grimmauld. E eles usam a orelha extensível e o bichento acaba pegando ali a orelha. No livro, eles tentam ouvir, sim, mas a porta tá encantada com um feitiço lá anti-ruído. E a orelha extensível, ela é só um fiozinho com cor de carne. Ela não tem realmente uma orelha na ponta, sabe? Então acho que no filme ficou mais visual. E aquela graça do bichento pegando e comendo a orelha ali é engraçado. Então pra mim isso foi um adicional positivo à cena. A outra cena que eu separei aqui, que pra mim ficou melhor, é o reencontro do Harry e do Sirius. No filme, ele é muito mais carregado de emoção do que é no livro, né? No filme, o Harry chega ali e eles dão um abraço, é uma coisa assim, um reencontro mesmo, né? Enquanto no livro não tem esse abraço apertado, não tem essa coisa mais emocional, assim, sabe? O Sirius aparece ali e tal, mas não tem isso, não rola dessa forma. E acho que como o Sirius é uma figura paternal ali pro Harry, né? Mesmo que tardia, ele se tornou uma figura paternal pro Harry, eu acho essa cena do filme, ela tem ela carrega uma emoção a mais, principalmente a gente sabendo o destino do personagem no final do filme, né? Outra coisa que ficou melhor no filme é o Harry descobrindo o que o Profeta Diário falava dele. Na realidade, no livro, o Harry não é que ele não tem acesso ao Profeta Diário, só que os comentários sobre ele não estavam na primeira página. Eles estavam sempre num pontinho do jornal aqui, outro ali, e fazendo sempre colocando o Harry como piada, sabe? Falando assim, tipo, se alguém se machucava, a reportagem dizia, esperamos que não fique com uma cicatriz, ou então vai se achar especial e digno de toda atenção. Tipo, falando da cicatriz do Harry. Ou então quando alguém falava alguma coisa muito extraordinária, falava, é uma história digna de Harry Potter, porque o profeta colocava como se o Harry fosse um grande inventor de mentiras, sabe? Só que no filme ficou mais visual, né? Eu acho que ficou mais entendível, estando na primeira capa ali, e outra, ele descobre no livro, no quarto, né? Quando ele chega ali, a Hermione vai contando pra ele. No filme, ele descobre ali na mesa, quando tá todo mundo, e a galera, mostra pra ele, porque ele vai descobrir de qualquer jeito. E aí tá logo na capa, assim, Potter, o menino que mente. O peso da cena fica maior, então eu prefiro no filme. O pesadelo que o Harry tem na primeira noite que ele chega ali no Largo Grimmauld também é muito melhor no filme. No livro, ele tem como ele participa da conversa ali, né? O Sirius fala sobre, o Voldemort, a gente acha que ele tá procurando uma arma e tal. Ele fica com isso na cabeça e ele vai dormir, né? E aí quando ele vai dormir, ele tem um sonho. E aí ele sonha que o Hagrid tá dando aula de criaturas ali, de trato das criaturas mágicas. E as criaturas que ele tá apresentando tinha cabeças de canhões. Sabe? Canhão, a arma, canhão. Porque ele fica condicionado àquilo, né? De arma, o Voldemort tá buscando uma arma e tal. Então no filme eu acabo preferindo porque ele já tem uma visão ali do ministério, da porta, da profecia. Eu acho que fica mais legal. Um ponto que não tem como, pra mim assim, não tem como, essa parte do filme é muito superior à do livro, que é o Harry chegando no Ministério da Magia. Isso tudo tem muito a ver, obviamente, com o cenário construído pro Ministério, né? É uma coisa grandiosa, né? O Harry tá entrando ali, é uma coisa muito grandiosa. A gente sente a grandeza, tipo, grandeza de dimensão mesmo, tanto de importância daquele local, quanto de tamanho também.
é muito bonito visualmente o Ministério da Magia. Enquanto no livro, ele não deixa de ser bonito, né? Mas ele não é descrito com essa magnitude. A gente não tem noção da magnitude que tem o Ministério só na leitura. Claro, a gente, ele é embaixo da terra, tem 8 níveis ali, né? Ok. Mas você imagina uma coisa muito mais na vertical do que uma coisa ampla, né? Pelo menos quando eu li, e eu li antes de ver o filme, então, pelo menos pra mim, é essa sensação que passa. Então, essa chegada no Ministério, do Harry super impressionado ali, e tipo, a rotina bruxa acontecendo, bruxos chegando pra trabalhar, pessoas andando ali, isso pra mim é muito maneiro. Agora, essa cena aqui, essa eu coloquei aqui com gosto, mas com gosto. E ela é só uma parte da cena, não é a cena inteira. O Harry chega na audiência, né, ali, coitado, tá respondendo ali na audiência, e então, depois que o Fudge se apresenta, chega quem? Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. Ele chega falando, testemunha de defesa, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Tá maluco? Essa chegada do Dumbledore é incrível. E no livro, não é que seja tão diferente, não. Ele realmente, ele não tava ali. Aí depois que o Cornélio apresenta, né, quem era o Inquisidor, quem era o escriba da corte, que era o Percy, aí o Harry ouve a voz do Dumbledore atrás dele. Testemunha de defesa, papapá. Mas é que o jeito que ele chega no filme ficou tão visual, a cena ficou tão bonita, ela passa uma esperança tão grande, que pra mim no filme ficou melhor do que no livro. Mas só esse momento, porque o resto da audiência no livro, meu amigo, é muito, mas muito superior. Tem um momento da audiência, esse aqui é outra parte. Tem um momento da audiência no filme que o Dumbledore fala, Cornelius, eu imploro que você ouça a voz da razão, as evidências de que o Lorde das Trevas retornou são incontestáveis. E o Cornélio fica bravo e fala, ele não voltou. Cara, eu lembro, assim, essa cena no trailer, tá ligado? No trailer de Ordem da Fênix tinha essa cena. E simplesmente foi uma coisa que me marcou muito no filme. E aí, quando eu leio o livro, né, não tem essa parte do Dumbledore falando as evidências de que o Lorde das Trevas retornou são incontestáveis. Isso não tem, porque o Dumbledore sabe que ali não adiantava ele ficar batendo nessa tecla, porque o ministro não ia, ele só ia piorar a situação do Harry. Então ele não fica batendo nessa tecla. Só que no filme traz um peso ali, né, tipo assim, ele confrontando o ministro, né, falando, olha, ele voltou, as evidências são incontestáveis, sabe? Então tem um peso a mais pra cena, por isso eu gosto mais dessa parte no filme, somente essa parte. O conteúdo da audiência, o Dumbledore esculachando o Fudge com a lei, é muito, muito superior no livro. Então nós vamos pra Hogwarts, e a primeira cena de Hogwarts que eu separei, que pra mim ficou melhor no filme, é a Umbridge chegando na sala de aula. Sala de aula, eu já fui estudante, você já foi estudante um dia, sala de aula, ela tem aquele clima, né, de começo de ano, todo mundo ali na sala, feliz e tal, aí chega o professor, todo mundo se identifica, né, meio com isso. E aí, no livro é diferente, né, no filme, eles estão com um passarinho de papel encantado, os alunos jogando coisas, tentando pegar, a Umbridge chega e pulveriza o negócio, tira a graça da parada, sabe? Enquanto no livro os alunos chegam, ela já está na sala, e aí ela é insuportável, realmente ela é insuportável, já desde o primeiro contato, ela fala boa tarde aos alunos, e os alunos respondem meio xoxo, não são todos que respondem, ela fala, assim não vai dar, vamos tentar novamente. Quando eu disser, eu quero que vocês respondam, boa tarde, professora Umbridge. E aí ela fala e os alunos repetem, então tipo, o conteúdo em si, o conteúdo no livro, o desenrolar no livro da história, assim, é mais completo, mas no filme, a chegada dela, pelo menos, é igual a cena da audiência, a chegada do Dumbledore é melhor no filme. Na cena da aula da Umbridge, a chegada dela é melhor no filme também. Agora, o resto da aula é melhor no livro mesmo. Outra cena que pra mim ficou melhor no filme é quando o Harry vai cumprir a detenção e começa a escrever ali, começa a aparecer na mão dele a escrita. No livro não é diferente. Não é diferente. Mas por que eu achei que ficou melhor no filme? O impacto visual da coisa. O impacto visual da coisa na cena é uma coisa que, pelo menos pra mim, eu tinha muita dificuldade, assim, ao ler, de imaginar o cenário completinho do que estava acontecendo. Eu absorvia mais a informação. Só que no filme, o visual da parada me prende muito,
sabe? A coisa visual, a letra aparecendo ali uma por uma enquanto ele escreve, eu acho que deu um peso melhor pra cena, sabe? A demissão da professora Trelawney também não poderia de entrar nessa lista aqui como cenas melhores no filme, principalmente pela ação do Dumbledore, né? No livro acontece de forma parecida, o Dumbledore chega, contesta, mas é aquela coisa do Dumbledore do livro, bondoso, sorrindo, né? Ele quebra a Umbridge com a bondade, né? Rindo, sempre com um sorriso no rosto, falando tipo assim, poxa, você pode expulsar sim, de acordo com o decreto, você pode demitir, né, de acordo com o decreto, mas você não pode expulsar, esse direito é do diretor e eu quero que a Sibila fique. E aí a Umbridge no livro fala assim, né? Mas e como vai ficar a sala dela quando eu arrumar um professor substituto? Ele fala, e não vai precisar porque eu já achei e ele prefere ficar no térreo, que é ele falando do Firenze, né? Firenze aceita dar aula de adivinhação. E aí a Umbridge até fica meio brava porque ela fala, não, mas de acordo com o decreto tal, e aí o Dumbledore completa, bondoso, sorrindo, que ela tinha o direito de escolher professores somente se o diretor não achasse um, e ele tinha achado. E por que pra mim no filme é melhor? Outra vez, tudo é questão de performance. A forma que o Dumbledore chega, a porta, tipo a escola inteira, a porta abrindo, pau, ele saindo ali, vindo em direção, e tipo, sério, sem risadinha, sem sorrisinho, falando, Minerva, leva ela lá pra dentro, e aí a Umbridge falando, não, você não tem esse poder, e aí a Umbridge falando, não, eu posso expulsar, não sei o que, e o Dumbledore, não, você pode demitir, expulsar pertence a mim. E aí ela fala, por hora. E ele simplesmente ignora, vira as costas pra ela e ainda dá uma bronca nos alunos. Tipo, vocês não deviam estar estudando? E sai andando. Esse Dumbledore, poucas ideias de Ordem da Fênix, eu confesso que eu gosto bastante. Ele foge um pouco da essência do personagem do livro, sim, mas eu acho que no filme, eu sempre defendo que algumas coisas no filme sejam diferentes, porque pra passar pro público geral a intenção daquela cena, o significado real daquela cena, algumas coisas não podem ser igual no livro. Se a gente vê o Dumbledore sorrindo, bondoso, assim, talvez não passe o mesmo peso da cena, sabe? Então ele poucas ideias ali, misterioso, enigmático, ignorando o Harry, é uma coisa que faz um sentido. No livro ele também dá uma ignorada no Harry, mas é mais sutil, não é tão assim igual é no filme. Agora, essa cena aqui não tem eu nem preciso explicar muito do porquê que eu acho ela melhor. A fuga dos Comensais da Morte de Azkaban. É mostrado no filme, o prédio explodindo, os comensais tipo, dentro da cela, sabe? Isso é uma coisa que não é mostrada no livro. Os comensais dentro da cela, Bellatrix maluca, lambendo a marca negra toda suja no braço, e aí explode os comensais saindo da cela e ela rindo ali. Isso no livro não acontece, só mostra a notícia no jornal, fuga em massa de Azkaban, a foto dos fugitivos. Então no filme isso ficou muito melhor do jeito que aconteceu. Pra mim, outro ponto que ficou incrível no filme e ficou mais legal do que no livro é a aula do patrono na armada de Dumbledore. No livro, ela tem muito diálogo. Óbvio, né? É um livro, tem diálogo, tem bastante elemento narrativo ali, né? Descrição de ambiente, descrição do que tá acontecendo. E isso faz parte do livro mesmo, é o formato do livro. Mas, no filme, ficou uma coisa divertida, tem uma energia boa essa cena, sabe? Eu não sou namastê de energias, não, mas eu tô dizendo que, tipo, passa uma vibe boa. A cena que eles estão conjurando o patrono, a trilha sonora, tudo. Então ficou melhor no filme por isso. Todo mundo tá ali tentando, alguns conseguindo, a empolgação disso. O Ron conjurando o patrono todo atrapalhado, derrubando o Neville. Isso ficou legal. Trouxe um elemento pro filme legal. Enquanto no livro é muito descritivo. O Harry vai, vamos lá, não desiste. O patrono corpóreo é difícil mesmo, papapá, não sei o quê. E aí o Dobby que chega, né, pra avisar, tipo, vocês precisam sair porque deu ruim, ela tá vindo pra cá e tal, falando da Umbridge. Enquanto no filme ela simplesmente chega explodindo a sala, isso é muito maneiro. Dito isso, na série eu quero ver o Dobby chegando e avisando ali sobre a Umbridge. Porque o Dobby, coitado, tiraram toda a importância dele, né? Colocaram ele pra aparecer em Câmara Secreta, que era importante, e depois só colocaram o bichinho pra morrer em Relíquias da Morte, né? Fred e George, irmão, a parte que no livro, a fuga do Fred e do George, na real, eles atormentando Hogwarts, dura uma semana ali, né? Primeiro eles fazem um pântano em Hogwarts, isso é muito maneiro, e o Flitwick até preserva uma parte ali do pântano em homenagem a eles, e aí eles explodem fogos, assim, não é igual tá no filme, que eles estão prestando os nomes ali, e eles chegam com vassoura, explodindo tudo. No filme isso é muito legal, muito legal. No livro é melhor, por quê?
a duração é maior, tem mais coisas acontecendo, mas no filme a fuga em si é muito legal deles chegando, jogando os papéis pra cima, explodindo os fogos e os fogos pegando a Umbridge e tal. Isso é muito maneiro. Só que o que é melhor pra mim nessa cena toda não é nem o Fred e o George ali e tal, são as proclamações da Umbridge explodindo e caindo tudo. Isso não acontece no livro. Pelo menos eu não me lembro de acontecer dessa forma, sabe? As proclamações explodindo e caindo tudo. Isso é muito maneiro. E no livro é muito mais legal, claro, é muito mais legal o Fred e o George enfrentando ela, falando tipo assim, não, a gente não tá nem aí, sabe? A gente não vai concluir a escola, a gente vai embora. E pirraça, atormenta ela por nós, assim, e o Pirraça fazendo continência e reverência pro Fred e pro George, que foi uma coisa que ele nunca fez pra aluno nenhum. Então no livro é legal, mas as proclamações ali explodindo no filme ficou bem maneiro. Agora, outra coisa, essa daqui não tá no livro, foi uma invenção do filme, mas pra mim ficou muito, muito boa. E é numa cena que está no livro, né? A Umbridge tá lá na floresta, os centauros pegam ela e levam no livro, né? Pegam ela e levam assim, depois de toda a confusão ali. Só que no filme eles colocaram um momento, um diálogo ali, ela falando, Potter, diga a eles que eu não fiz por mal. E o Harry fala, desculpe, professora, mas eu não devo contar mentiras. Isso foi muito bom, isso foi muito bom. É um troco pra Umbridge, assim, um pouquinho de troco. Um centavo de troco pelo que ela fez, sabe? Então, ela provando do próprio veneno. Isso pra mim é muito bom no filme. Você me acharia meio maluco se eu falasse que a batalha do Departamento de Mistérios é melhor no filme do que no livro, porque não é. Mas alguns pontos da batalha são. Alguns pontos da batalha são melhores. Por exemplo, o primeiro confronto dos Comensais da Morte ali, quando o Harry pega a profecia. Quando o Harry pega a profecia no livro, é muito diálogo. É o Lúcio ali falando, não, vamos, me entregue. No filme tem isso também. Só que tem muito tempo de diálogo no livro. Muito tempo de diálogo. Só que no filme ali o Harry, não sei o que, eu esperei um pouco mais, eu esperei 14 anos, espero um pouco mais, plau, mano, pau começa a quebrar, comensal, tipo, voando ali, feitiço pra um lado, feitiço pro outro. O Lúcio chegando e tirando a máscara, aquilo ali ficou muito melhor. O Lúcio tirando a máscara com a varinha, ele tira a varinha e faz um tipo, e aí tudo, mano, essa parte é muito maneira, muito maneira. Agora, o resto da batalha, onde eles vão lá pro véu da morte e tal, é muito superior. Assim, não que eles vão lá pro véu da morte só, né? Eles passam por várias salas, tem vários acontecimentos e tal. Neville sendo torturado pela Bellatrix com Crucio. Então isso é muito melhor no livro mesmo. Agora, esse primeiro momento da batalha eu acho melhor. Outra coisa que eu acho melhor na batalha, Gina conjurando ali aquele reducto estrondoso e derrubando as prateleiras, caindo, aquele negócio tum, tum. É muito louco. Não faz tanto sentido se você parar pra analisar, não faz tanto sentido aquilo tudo acontecer, ser destruído daquela forma, mas visualmente fica muito legal. Por que eu digo que não faz sentido? Não faz sentido porque no filme é exagerado. É uma coisa gigantesca. Nossa, tem prateleiras incontáveis ali, intermináveis, sabe? Enquanto no livro, quando eu li, eu não imaginei dessa forma. Não tive essa sensação enquanto eu li a descrição do local. Só que é muito legal ver tudo destruindo, aquele efeito dominó caindo ali, é muito maneiro. Outro momento que eu acho que ficou melhor visualmente no filme é quando a Ordem da Fênix chega. Quando a Ordem da Fênix chega no Ministério, eles chegam aparatando e tem uma musiquinha tipo, e eles surgindo, né? Enquanto no livro eles chegam pela porta. Tipo, eles chegam pela porta lá da sala do véu e tipo, começam a lutar. Não tem o mesmo impacto eles chegando pela porta, do que eles aparatando daquele jeito que eles surgem. E principalmente, porque é uma coisa que eu acho brega, eu fico muito dividido. Eu acho, ao mesmo tempo que eu acho brega, os Comensais da Morte terem a fumacinha preta e os membros da Ordem saírem com luz branca, porque é uma dualidade rasa e besta de bem e mal, que a história de Harry Potter é muito mais profunda que isso. Mas visualmente, pro filme, funciona. Então eu fico muito dividido nisso, sabe? Tipo, eu tenho um certo rancinho e acho meio brega, mas ao mesmo tempo que funciona e eu falo, ok. E aí, essa parte deles chegando, pra mim, acaba sendo melhor no filme. Não pelas luzinhas, não pela luz branca ou fumaça preta, mas a forma que eles chegam é mais impactante. Agora, por último, né? Por último, porque não tem como a gente falar também que, nossa, que o duelo do Dumbledore e do Voldemort no filme é melhor do que no livro, porque não é. Não é e nunca vai ser. Mas o Dumbledore chegando no filme é
muito, mas muito superior ao jeito que ele chega no livro. No livro, ele entra pela porta também. Só ele chegando pela porta que no filme acaba sendo melhor, porque ele chega pela lareira, pelo pó de flu ali e protagoniza aquela cena maravilhosa com aquele diálogo que, mano, eu fico arrepiado. Foi tolice vir aqui essa noite, Tom. Os aurores já estão a caminho. E aí o Voldemort fala: até lá eu já estarei partido e você estará morto. Não começa o duelo. Mas o que eu acho melhor? A chegada do Dumbledore. O Dumbledore em duelo, prendendo os Comensais da Morte, que ele chega, no livro ele chega pela porta, vai descendo as escadas com uma energia de, assim, completamente não condizente com a idade dele, e aí ele vai descendo ali a milhão e o Comensal da Morte tenta fugir, ele com aceno de varinha prende, então, tipo assim, isso é muito melhor no livro, muito, sem dúvida. Mas no filme, ele chegando pela lareira é muito superior. Bom, é isso, essas foram as cenas que eu particularmente acho que ficaram melhor, que tiveram um plus ali no filme e dão uma emoção a mais do que no livro. Mas me diz você, que leu os livros, tem alguma cena no filme que você acha que ficou melhor, principalmente em Ordem da Fênix, que você acha que ficou melhor do que no livro? Comenta aqui que eu quero saber. Muito obrigado por assistir esse episódio do Caldeirão Furado, a gente se vê no próximo e até lá. Mal feito, feito.